Você tem assumido a responsabilidade pelos seus atos, pelas suas atitudes, as consequências que você vive hoje, as situações, as circunstâncias? Você assume a devida responsabilidade por elas? Você está no canal Filho Próspero, seja bem-vindo. O João hoje está aqui conosco e ele vai deixar um recado, como de costume. Deixa o like, se inscreve e ative o sininho. Também escreve nos comentários o que você achou desse vídeo. Pronto. E Então, também se inscreve muito, dá muito like, ative esqueci, né? bom, já que ele esqueceu, quando ele lembrar, ele vai falar. O que eu quero conversar ou comentar com vocês hoje, né, filho? É, na verdade, outro bate-papo. Eu não fiz esboço do vídeo, não anotei nada, porque eu quero que seja um bate-papo mesmo, uma conversa. Por mais que não dê para você responder ao vivo, mas coloque aí nos comentários as suas ideias, assim como o João já falou, né, filhão? Duas palavras, ou na verdade dois conceitos que mudaram a minha maneira de viver, mudaram a minha vida, certo? Um deles é autorresponsabilidade e o outro é gratidão. Por quê? Quando eu comecei a entender, ou passei a entender o que é autorresponsabilidade e comecei a assumir as responsabilidades pelas minhas atitudes, muita coisa mudou. Por exemplo, eu colocava muito a culpa no Estado, no governo, nas outras pessoas, em situações, de repente nos pais, por não terem tomado as decisões devidas. A culpa da minha situação financeira ruim era sempre de outras situações ou de outras pessoas. Até que interessante, a gente começa a ler livros como, já citamos várias vezes aqui, eu junto com o Thiago, Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, lendo Augusto Cury também. A gente começa a entender que as nossas atitudes, ou vamos dizer, as nossas atitudes geram resultados. E nós temos os mesmos resultados sempre, né, filho? Parece que nós temos sempre os mesmos resultados, porque temos as mesmas atitudes. E passamos a fazer outras coisas e parece que o resultado acaba sendo o mesmo. Só que esquecemos de uma coisa que é o pensamento. Os pensamentos, eles geram sentimentos que geram ações que vão gerar resultados. Então precisa a nossa mentalidade mudar. A gente precisa. Não adianta a gente falar assim, poxa, eu vou me dar bem financeiramente, eu vou abrir um negócio, eu vou empreender e vai ficar tudo certo. Só que a nossa postura, a nossa mente, na verdade, a nossa atitude mental é uma atitude de escassez. Ao mesmo tempo que eu estou pensando em prosperidade, eu olho para a conta de água e lembro que eu não tenho o dinheiro para pagar ainda. E aquilo fica me gerando um sentimento ruim. Mesmo sabendo que a conta chegou e não, você não tem o dinheiro, eu não tenho dinheiro para pagar, qual que é a postura? Continue tendo uma atitude mental de prosperidade. E aí a gente tem então a autorresponsabilidade. Eu falei tudo isso, a questão do pensamento, que uma coisa vai puxando a outra, mas a autorresponsabilidade é o carro-chefe nisso, porque quando nós temos consciência da nossa responsabilidade, da responsabilidade dos nossos atos, então nós procuramos, aí sim, vamos procurar mudar a nossa mentalidade. A outra coisa é a gratidão. Porque eu lembro que uma vez eu fui em uma igreja dar uma palestra para adolescentes e jovens e eu falei muito com eles sobre gratidão. E quando eu terminei a palestra e vim para casa pensando e no decorrer da semana fiquei pensando, será que eu sou tão grato como eu disse lá na palestra? Talvez eu esteja pregando uma coisa que eu não esteja vivendo. Aí eu comecei a fazer o exercício de gratidão, fazer o caderno da gratidão, comecei a mentalizar mesmo o tempo todo gratidão.
e já agradeci a Deus, agradeço a Deus pela geladeira, né? Comecei a agradecer a Deus já quando eu acordava. E aí, Deus, obrigado pela geladeira, Deus, obrigado por esse smartphone, obrigado por esse fogão. E quando não existia fogão, por esse micro-ondas, obrigado pelas minhas roupas, obrigado pelo meu trabalho, obrigado porque eu vou contra fluxo para o trabalho, não preciso pegar ônibus cheio. Então, ao invés de reclamar se de repente eu não estava no trabalho ou fazendo aquilo que eu gostaria de fazer, mas eu agradecia porque eu tinha o que fazer. E a gente muitas vezes reclama e esquece de observar o que nós temos. Muitas vezes reclamamos do que não temos, mas esquecemos de observar o que nós temos. E eu comecei a agradecer por cada detalhe mesmo, ou pelo menos os que eu podia enxergar, ou enfim, mas me esforçava para isso. E isso gera um sentimento muito bom. E é cientificamente provado que a gratidão, a atitude de gratidão, ações de graças, ela nos traz, libera dopamina, libera os hormônios do prazer, da alegria, da felicidade. E realmente é uma sensação muito boa, experiência própria. Com essas duas atitudes ou essas duas posturas, consequentemente, a conta bancária também foi melhorando cada vez mais. Gratidão e autorresponsabilidade. Se eu fosse resumir tudo assim, falar assim, ó, se eu fosse dar uma aula de educação financeira comportamental, para resumir tudo, seria essas duas palavras: autorresponsabilidade e gratidão. Voltando, falando sobre a gratidão, o sentimento que ela gera, lembra que eu falei que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações e as ações geram resultados. Então essa atitude de gratidão, atitude mental de gratidão, gera muitos sentimentos bons que com certeza vão gerar ações de graças e os resultados serão maravilhosos. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho, se inscreve muito pra gente chegar até 10 milhões. Tá bom, filhinho. Dá um tchauzinho aqui, ó. Senão as pessoas vão achar que que eu tô pegando a mesma fala de todos os vídeos. Dá um tchauzinho assim, ó. Isso.